Fala Quânticos, trazendo para vocês a minha visão aqui, um estudo que eu estou fazendo em relação ao dólar. E eu gostaria de deixar claro para vocês, antes de começar essa aula, que esse estudo aqui não representa nenhum tipo de recomendação de investimento, nenhum tipo de relatório de análise. É apenas um estudo e a minha visão sobre o preço do dólar, a precificação do ativo aqui e o que eu pretendo fazer com o preço nessa região. Se você quiser assistir o meu estudo e daí você fazer o seu próprio estudo e tomar suas decisões, maravilha. Mas quero deixar claro que isso aqui não é nenhuma recomendação para você comprar ou vender dólar. Mas o que é que eu quero falar para vocês? Eu estou criando um outro projeto aqui, que eu vou abrir uma conta com 20 mil reais e eu vou operar futuros aqui. E a gente vai fazer swing trade no índice no dólar. A gente já está rodando um projeto desse em ações, um projeto com day trade. E o que eu vejo hoje aqui no dólar? Lógico, a gente teve aí o dólar nas últimas semanas testando as máximas históricas. A gente viu o dólar batendo R$ 6,30, mas eu acredito que o dólar ele não vai passar disso. Porque a gente sabe que tem a questão do temor fiscal, que o mercado está muito preocupado com a questão dos gastos públicos, o temor fiscal de uma forma geral, mas eu creio que o nosso governo aí, que não é dos melhores governos, a gente vai ter aí um passo atrás do nosso governo e eles vão acabar ajustando, fazendo um ajuste fiscal. E o outro ponto também, galera, que eu acredito é que mesmo que não haja esse ajuste fiscal agora, essa redução de gastos públicos, agora nos próximos 12 meses ou no ano de eleição em 2026, o que é muito improvável de acontecer em 2026, a gente tem que enxergar que o preço do dólar, que o mercado meio que já precificou essas questões. Quando a gente viu essa alta aqui do dólar, o dólar saindo de R$ 5,60 aqui nos últimos tempos e atingindo a máxima histórica, isso aqui já foi, na minha opinião, a precificação do dólar, que o mercado já precificou aqui o dólar dentro desse cenário em que a gente não vai ter um possível ajuste fiscal. Aqui a gente não vai ter uma redução dos custos da máquina do governo e o mercado já fez essa precificação e a gente já está vendo aqui o dólar nas máximas. Essa é a minha opinião em relação a isso. E aí eu falo para vocês terem cuidado, que eu vejo muita gente anunciando aí nos jornais de economia, enfim, sites, outros traders falando que o dólar vai bater R$10, que o dólar vai bater R$9. Eu não desacredito que o dólar possa alcançar esses valores, mas eu acho que não vai ser agora. Eu creio que não vai ser por agora que o dólar vai atingir esses valores. O que a gente vai ver agora é o quê? Um mercado possivelmente lateral, porque a gente já teve aqui um movimento de precificação do dólar, né? O mercado já precificou aqui nos últimos 12 meses aí essa questão dos gastos públicos. E com o BC atuando agora mais atuante, a gente vai ter um BC aqui, um Banco Central mais atuante, vendendo mais dólares. A gente viu um leilão recorde aí nos últimos dias de 8 bilhões. E mesmo assim o mercado não baixou aqui, o dólar continuou subindo. A gente vai ver o BC tentando controlar o câmbio aqui. E vai chegar em algum momento em que a gente vai ter aqui uma queda do preço, vindo buscar, na minha opinião, esse último fundo aqui do dólar, né? Então a gente tem um fundo aqui no 5,83, 5,80, 5,60 aqui, né? Eu creio que o mercado ele pode vir aqui, fazer um topo duplo, e depois ele pode vir buscar aqui esse 5,60, e aí se houver uma melhora do cenário fiscal e dos gastos públicos, a gente pode ver o dólar sendo trabalhado até lá para baixo, nos R$ 5,20, R$ 5,00, que é onde eu estou precificando o dólar daqui a 1 ou 2, no máximo 3 anos. Né? E aí, o que é que eu vejo aqui que reforça essa minha tese? Né? A gente vê aqui que em momentos em que o mercado atinge picos de estresse aqui e atinge essas máximas, como já ocorreu outras vezes aqui, o mercado geralmente, quando atingiu esses preços de máxima, ele fez uma correção e isso se repetiu diversas vezes. Obviamente, não vai ficar preso aqui dentro dessa região de máxima a vida inteira, né? Porque em algum momento vai ter que romper isso aqui. Pode ser agora, posso estar errado aqui na minha visão, mas a gente vê o mercado respeitando bastante essa linha aqui, né? E um dólar a R$6 é um dólar péssimo para a economia brasileira. Então eu creio que vai haver posicionamento do Congresso. Aqui a gente está falando de fundamentos, né? Possíveis fundamentos que podem mudar o preço do dólar. Eu acho que vai ter aí um possível fundamento aí por parte do Congresso, por parte do governo, para a gente ver, tendo uma pequena redução dos gastos, não vai ser o que o mercado quer, mas eu creio que vai vir uma pequena redução dos gastos públicos aí, e a gente vai ter essa redução dos gastos públicos,
Isso vai fazer aliviar um pouco a pressão do dólar. Um outro ponto que eu acho que vai ser muito importante para fazer o dólar cair vai ser o seguinte: a partir do ano que vem a gente já fala sobre renovação do governo, né? Tanto na base como o futuro presidente. E eu creio que a gente vai ter aí a direita voltando ao poder em 2026. Eu creio que a gente vai ter algum play aí da direita que vai trazer aí o Tarcísio, por exemplo, ou outros plays aí. O nome da Michelle Bolsonaro aparece muito forte, mas eu prefiro que venha um play com experiência aí política, né? Então o Tarcísio, governador de São Paulo, pode vir e se eleger. E aí, em caso de uma eleição, se não for o Lula que vai concorrer, eu acho muito difícil um candidato da esquerda conseguir bater de frente com alguém da direita, a gente vai ter um governo pró-mercado. E aí, a partir do ano que vem, começa-se as pesquisas eleitorais sendo avaliadas com a melhor visão para o mercado, né? Então, o mercado vendo que a gente vai ter um possível candidato pró-mercado, um candidato de direita, inclusive a gente enxergando aí a direita assumindo o poder em polos importantes, como lá nos Estados Unidos com o Trump, a gente pode ver o mercado já precificando a vitória da direita aqui e o preço do dólar voltando a cair. Lembre-se sempre o seguinte: o mercado precifica os eventos antes deles acontecerem. Então, no caso agora do temor fiscal, do ajuste fiscal, enfim, o dólar pressionando as moedas no mundo inteiro, o mercado já precificou isso, né? Inclusive, a alta lá de juros dos Estados Unidos e a manutenção da taxa de juros americana, eu creio que o mercado já precificou tudo isso aqui. E esse aqui é o preço do dólar justo, já precificado. E se a gente for olhar, nesses últimos 4 anos, essas regiões aqui foram bem respeitadas. E a gente viu o dólar caindo aqui para 4,70 a maioria das vezes que tocou nessas regiões de máximo. E aí o que é que reforça essa minha tese? O que é que eu acho que vai acontecer? Eu acredito aqui, pessoal, que a gente vai ter uma possível correção agora nos próximos 40, 60 dias do dólar saindo aqui dessa região de máxima e vindo buscar esse fundo aqui. Isso abre uma janela aqui de oportunidade para eu tentar pegar um trade aqui de 320 pontos. É o que eu vou tentar fazer, né? Buscar aqui 320, 290 pontos, que vai dar mais ou menos aí R$ 2.900 por contrato. Vamos arredondar isso aqui para 300 pontos. Vai dar aqui R$ 3.000 por contrato. Eu pretendo abrir aqui 4 contratos nessa posição. Então a gente vai buscar um trade aqui de R$ 12.000 de lucro. E aí, o que é que eu estou fazendo aqui no dólar, né? Vamos pegar aqui algumas vezes em que a gente viu esse cenário se repetir. Por exemplo, recentemente a gente viu aqui o dólar atingindo a máxima histórica em junho de 2024, julho de 2024, o mercado derreteu um pouquinho, depois subiu e atingiu a nova máxima histórica. Após atingir essa nova máxima histórica, o mercado voltou aqui para buscar esse fundo, mesmo no cenário em que a gente estava vendo o dólar já precificando esses temores fiscais. E aí a gente tem esse movimento aqui um pouco parecido, né? Então a gente vê o preço aqui atingindo a máxima, o mercado corrigiu aqui até a região essa resistência aqui, que era uma resistência de máxima no diário dos últimos 4 anos, meio que virou um suporte aqui no 5,84, 5,88, e agora o mercado buscando a nova máxima. Então o que é que eu creio que vai acontecer aqui? O mercado possivelmente pode fazer um topo duplo ou renovar uma máxima um pouco acima dessa atual, e a gente vê depois um movimento de queda do dólar para vir buscar aqui o 5,80, e se perder o 5,80 pode buscar o 5,40. Então a gente pode ver isso aqui acontecendo no dólar, segundo a minha visão aqui, segundo a minha interpretação aqui do mercado atualmente. E se a gente voltar aqui, a gente vê esses movimentos sendo reforçados aqui, por exemplo, em 2022. A gente vê o preço aqui renovando a máxima. Houve o rompimento dessa máxima aqui 2 vezes, né? A gente teve aqui o rompimento dessa máxima 2 vezes, inclusive em cenários com candles no diário, inclusive muito parecidos. A gente vê aqui esse candlezinho aqui de doji, aqui seria mais ou menos uma doji, né? Essa doji aqui, onde o preço rompeu aqui, tentou fazer um rompimento desse topo triplo, e depois o mercado caiu aqui 300 pontos. Então a gente vê esse cenário em 2022, a gente viu esse cenário se repetindo aqui também em 2021, a gente vinha com o mercado aqui fazendo máxima, fez uma correção, fez a máxima histórica e depois buscou aqui o último fundo. Esse cenário se repetiu novamente, onde a gente teve o mercado aqui, inclusive em dezembro de 2022, um movimento bem parecido com o atual. O mercado veio, fez a máxima, uma doji aqui fez o fundo, logo em seguida teve um candle de alta, e aí depois a gente teve o dólar derretendo aqui até o último fundo, que entregou 300 pontos, ou 170 pontos aqui para baixo.
Eu não estou falando para vocês, gente, que o dólar vai cair, que a direção da tendência macro agora vai diminuir, mas que existe uma oportunidade, uma janela aqui, na minha visão, e é o trade que eu pretendo fazer, de uma correção dessa pernada de alta. E dentro dessa correção da pernada de alta, a gente pode ver o dólar vindo buscar o fundo dos 5,80 ali, e com a janela de 300 pontos, né? Então, basicamente, a gente tem aí essa questão aqui do dólar. E, novamente, a gente vê aqui um cenário bem parecido também aqui em março de 21, que foi no período ali da pandemia, onde a gente viu o dólar batendo máxima, fazendo um candle de baixa, resposta do mercado com candle de alta, subiu aqui, fez uma máxima acima da anterior, que é o que aconteceu lá, movimentos parecidos ao atual, e aí em seguida a gente teve a queda aqui, vindo buscar o último fundo, e aí logo em seguida teve a correção. Ou seja, a gente estava no mercado aqui no diário, lateral. Aqui em 2020, mesmo cenário aqui, né? Cenário da pandemia, a gente viu aqui o preço atingindo a máxima, fez um fundo, renovou máxima, acima da máxima anterior, ficou lateral alguns dias, e inclusive rompendo o máximo, e depois o mercado derreteu, né? Então a gente vê aqui uma derretendo, mas isso não quer dizer que mudou a direção da tendência. A tendência do dólar continua de alta, dentro de uma lateralização no gráfico diário macro. Então a gente viu aqui vindo buscar o último fundo, e a gente tem algumas oportunidades aqui, né? Nesse caso aqui foi uma oportunidade de 600 pontos em 10 dias. Né? Se a gente voltar bem mais para trás, a gente chega aqui em 2012, 2013 com cenários parecidos. Né? Então a gente viu aqui o dólar fazendo máxima lá em R$2, e aí aqui ele fez a correção, tentou fazer uma nova máxima aqui, e logo em seguida a gente teve dólar derretendo. Cenário muito parecido, inclusive, com esse cenário aqui, onde a gente teve aqui novamente o dólar fazendo a máxima, o fundo, uma máxima rompendo aqui o último topo, e aí em seguida fazendo a correção para vir buscar o último fundo. E aí logo depois o mercado subiu, né? Então esse cenário aqui ele se repete diversas vezes no mercado. E aí, aliado a esse cenário aqui técnico, de análise técnica clássica, junto com o cenário do mercado já ter precificado a questão do dólar, dos ajustes fiscais, das instabilidades do governo federal atual, a gente já vê isso sendo precificado. O BC atuando, e eu creio que a melhora da pressão cambial nos próximos meses, e inclusive com a chegada de um novo denominador, que é o denominador da pressão das pesquisas eleitorais, onde a esquerda vai sair de cena e a gente vai ter um governo de direita pró-mercado entrando novamente no Brasil, a gente vai ter aí a queda do dólar, assim como aconteceu ali nos anos ali de 2018, quando a gente teve ali o crescimento do Bolsonaro. Né? Se a gente for olhar aqui foi quando a gente teve o Bolsonaro crescendo nas pesquisas, né, 2018. Perceba que o dólar já tinha, início de 2018 aqui, o dólar já tinha aqui precificado a vitória do Bolsonaro. Então a gente teve uma queda aqui de 4,20 no dólar, o dólar estava custando 4,19, 4,20. E enquanto ocorria o cenário eleitoral, 2016 foi o governo Temer, a gente tinha um governo pró-mercado aqui, 2016, crescimento do Bolsonaro nas pesquisas em 2018 e 2017, a gente teve aqui a vitória do Bolsonaro aqui se confirmando, né, nas eleições, e o dólar caiu. O dólar caiu bastante aqui nessa época. Então a gente viu aqui o dólar caindo aqui 1.000 pontos aqui nesse cenário. Né? Após a concretização das eleições, o governo de direita entrou, a gente viu a alta do dólar, primeiro porque o mercado já havia precificado isso antes, e segundo porque a gente teve aqui o cenário da pandemia em 2020. Então a gente vê aqui o dólar atingindo a máxima histórica, e logo em seguida a gente teve mais 2 anos aí do final do mandato do governo atual, e aí a gente tem aqui as eleições de 2022, onde o mercado acreditava novamente, início de 2022 aqui, o mercado acreditava que o governo de direita iria continuar. Né? Então o governo de direita não continuou, a esquerda venceu, e a gente tem aqui a precificação do preço do dólar subindo com os temores sobre ajustes fiscais, etc. Então a gente tem aqui esse cenário, e é o cenário que eu acredito que vai acontecer nos próximos dias aí, ou no máximo 2 meses, 3 meses, que é o dólar vir buscar os 5,80. E logo em seguida, eu creio que com a volta da direita, com tudo ocorrendo aí como está sendo previsto que pode vir a acontecer, a gente pode ver o dólar chegando a R$5, o que abre uma baita oportunidade de carregar um trade até os R$5. Né? E por isso, eu já fiz uma venda aqui de 2 contratos,
Então, bate venda aqui de 2 contratos. Aqui agora no momento eu estou negativo, faz parte. E o que eu pretendo fazer aqui, se o preço subir mais 100 pontos, eu vou vender mais um contrato. Porque eu queria começar esse trade aqui com 4 contratos, como eu falei no início do vídeo. Então, inicialmente eu vendi 2 contratos aqui. Por que eu vendi eles aqui? Porque poderia acontecer do preço cair direto aqui, não ter mais correção nenhuma. Então, já iria me garantir aqui na posição. E os outros 2 contratos eu vou deixar para vender aqui nessa máxima aqui, ó. Então, se o preço subir aqui 100 pontos em relação à minha entrada, eu vendo mais um contrato e depois eu vendo o terceiro contrato aqui nessa máxima. E aí o meu stop vai ser de 300 pontos, então o mercado teria que romper essa máxima aqui atual e subir aqui bastante, né? Então a gente teria aqui um stop de 300 pontos, mais ou menos aqui, 312 pontos vai ser meu stop aqui. O mercado teria que chegar aqui no 6,46, não é nada impossível. Mas eu creio que não vai romper essa barreira aqui dos 6,35, que foi a máxima do dólar nos últimos períodos. Eu já vendi aqui o dólar na série nova, para não ter que fazer a rolagem. Então já fiz essa venda aqui na série nova. E agora eu vou esperar aqui para ver se o preço vem aqui nesse ponto. E o meu alvo vai ser a mesma proporção. Então vai ser um trade de 1 para 1. Eu vou vender aqui, vou buscar a mesma proporção em pontos de 300 pontos. Eu vou vir buscar aqui a mesma proporção. Se tudo der certo, eu vou ganhar R$6.000, né? Caso não pegue os outros 2 contratos. Se pegar os outros 2 contratos, eu ganho 12 mil. E se perder aqui, eu vou perder 12 mil. Então essa é a minha visão aqui. Eu acho que operar aqui no swing trade é melhor do que o day trade. Você vai ter menos pressão. Eu só vou fazer a venda aqui e vou deixar as ordens apregoadas e não vou precisar fazer mais nada, né? A não ser que o preço não atinja meu stop ou meu gain até o último dia útil de janeiro. Se isso não acontecer, eu vou ter que fazer a rolagem do contrato para a série subsequente. Mas eu vou permanecer no trade. Então é muito menos trabalhoso, você não precisa ficar na frente da tela do gráfico. E é isso aqui que eu acho que vai acontecer no dólar. Mas eu gostaria que vocês deixassem também a opinião de vocês sobre o que vocês acham que pode vir a acontecer no dólar nos próximos meses aí. Ano que vem a corrida eleitoral aqui no Brasil já começa a se tornar pauta. O que é que vocês acham que vai acontecer? O dólar vai realmente chegar a R$7, a R$10? Ou vocês acreditam que o dólar vai chegar a 5,50, R$5 ali, como eu estou aqui imaginando? Então vamos ver aí nos próximos episódios, porque só alguém que pode dar essa resposta pra gente que vai ser o tempo, né? Então o que a gente fala aqui não passa de mera especulação, de uma divisão técnica, mas a resposta, quem vai estar certo e quem vai estar errado, vai ser dita pelo tempo. E a gente vai ter essa resposta aí nos próximos dias ou meses. Então é isso aí, galera, tamo junto, é só o começo e agora a gente está iniciando essa nova área aí, que é a área dos trades de swing trade.